Olá, eu sou a Anete Moreira e estou aqui para mais um DBO Destaca. Tenho a honra de receber um convidado muito especial. Ele é médico veterinário, formado pela USP em 1977, mestre e doutor em genética pela USP, pós-doutorado na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, livre docente em genética e melhoramento animal, professor titular de genética e melhoramento animal da USP, José Bento Sterman Ferraz. Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu e agradeço muito a oportunidade da gente conversar com um meio de comunicação tão importante como a DBO, para a gente tentar fazer com que as coisas que a ciência desenvolve cheguem aos leitores, aos criadores, aos pecuaristas, aos agricultores, porque nosso trabalho só faz sentido se chegar, se for difundido e se for compreendido. E a CFM é uma referência quando se fala em seleção e melhoramento. E parte de tudo isso é graças ao seu trabalho, que é um trabalho maravilhoso, né? Seu desempenho, seu talento. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória e seus princípios há quase 30 anos na CFM. Bom, na realidade, a CFM é referência por ser pioneira. Empresa que se instalou no Brasil em 1908, que no começo se dedicou à indústria da carne, foi proprietária do maior frigorífico do Brasil, que se chamava Frigorífico Ângulo, isso de 1908 para frente. Foi pioneira no transporte refrigerado de carne, foi pioneira no transporte por containers, criou uma empresa de containers e foi a maior trading de carne do mundo, com o nome do grupo Vestey, que é dos ingleses. Essa empresa, a partir de 1920, mais ou menos, começou a criar bovinos porque ele não tinha suprimento de bovinos com a qualidade necessária. E isso foi crescendo muito, e lá na década de 80, eles perceberam que não existiam animais adequados à indústria frigorífica. E começaram a se organizar para produzir animais de alta produtividade e rentabilidade. Em 1992, o professor Luiz Alberto Friis, que era um zootecnista muito conhecido, junto com um grupo de pessoas do Ministério da Agricultura, desenvolveu um programa chamado SEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção, que dava aos animais que faziam parte de um projeto SEIP o mesmo tratamento tributário de animais registrados nas associações de criadores. A CFM foi o primeiro projeto SEIP de Nelore do Brasil e é, lógico, pioneira nisso. Antes disso, na década de 40, por aí, as fazendas CFM que estavam distribuídas entre o Pantanal e Barretos, quase que numa linha, e entre Goiás e Barretos, quase noutra linha, para abastecimento do frigorífico, elas eram referência da aviação, porque foi a CFM que implantou curva de nível no Brasil. Então os aviões sobrevoavam e percebiam que onde é que eles estavam por causa das curvas de, isso aqui é uma fazenda CFM, e ia embora. Então esse pioneirismo e o rigor dos ingleses fez com que os bancos de dados fossem muito bons. Em 94, eu tinha acabado de voltar de Nebraska, o seu Joseph Purley, que era o presidente da CFM, nos procurou para que nós fizéssemos a avaliação genética de um projeto de cruzamento que a CFM tinha. Eu digo nos procurou porque eu e o professor Joanir Heller, que acabou de aposentar agora, trabalhamos juntos há 34 anos. E eles foram a Nebraska para fazer a avaliação lá. Aí o nosso professor lá falou, não vou fazer não, porque tem dois brasileiros que trabalham juntos e fazem a mesma coisa que eu faço. E nós começamos a trabalhar na CFM, muitas coisas boas aconteceram concomitantemente, como, por exemplo, lógico que nós introduzimos a metodologia na época mais moderna de avaliação genética que existia, porque a gente chegou de lá, né? E nós tivemos muita sorte que os programas foram desenvolvidos onde nós trabalhamos Joanir e eu 4 anos lá, no mesmo lugar. Maravilha. Então nós trouxemos o que tinha de melhor, quem implantou a tal metodologia dos modelos animais no Brasil fomos nós,
na Embrapa, na NCP, na ABCZ, tá? Nós aqui implantamos esse negócio tudo. Mas não é mérito nenhum, é uma técnica. Mas faz parte da história, né? E é bom contar a história, eu gosto de contar a história. Claro, lógico. E na época de 1994, nós começamos a mudar muitas coisas nas análises que estavam sendo feitas. E a CFM, que era pioneira na exposição das novilhas aos 18 meses, resolveu antecipar isso para 14 meses. De tal forma que uma novilha sexualmente precoce entrasse na estação de monta normal, sem precisar ter uma estação especial. E isso causou um impacto muito grande, porque nós, lá nos Estados, nós voltamos para os Estados Unidos e desenvolvemos a metodologia de estimar o valor genético de indivíduos para precocidade sexual e para stayability, que hoje se fala muito, mas quem trouxe dos Estados Unidos fomos nós, o senhor Joanir e eu, em 95, tá? Bom, essa história de precocidade sexual de novilha não é problema nas raças taurinas, porque elas são precoces, elas emprenham aos 14 meses, até antes. Mas no zebu era uma novidade danada. E normalmente as características reprodutivas elas não são muito selecionáveis, não, porque o meio é muito mais importante do que a genética. Mas de repente nós começamos a trabalhar e 60% dessa característica era genética, não era meio. Foi uma surpresa. Depois começou a ser confirmado em outras raças. E a CFM entrou de cabeça na seleção para as fêmeas sexualmente precoces. Bom, no frigir dos ovos, qual que é a grande vantagem disso? A precocidade sexual, uma vez implantada no rebanho, em condições normais de criação, sem você dar favorecimento para aquelas novilhas, né, alimentar principalmente, saúde e tal, ela faz com que você introduza no rebanho genes para expressão precoce dessa característica. Emprenhar com 14 meses não é normal numa vaca Nelore. Naquela época, ela emprenhava com 30 meses ou mais. E a grande vantagem disso, mesmo que você não as exponha aos 14 meses, elas estão ciclando todo mês. Quando abre a estação de monta seguinte, 90% fica para ir no começo da estação de monta, que é a melhor vaca que você pode ter, é aquela vaca que emprenha antes, que desmama antes, que tem mais tempo para se recuperar e que o bezerro desmama numa época muito boa. Então, a trajetória da gente foi sempre essa, desenvolver características novas, metodologias as mais atualizadas possível. E na década de 90 ainda a gente começou a trabalhar com genômica, ninguém fala nisso, nós só fomos divulgar isso agora, 3 anos atrás. Mas, nós estamos incubando esse negócio há muito tempo. Nós fizemos a validação da genômica na raça Nelore no Brasil inteiro. Então, a gente tem um monte de conhecimentos, né, e trabalhos científicos, e formação de um monte de gente. E colocou tudo em prática, né? Tudo prático. Aí, se você perguntar qual a nossa contribuição, eu vou te dizer com muita clareza. Botar o pé no curral. Esse é o segredo dessa consolidação eu acho de que mercado. É pelo seguinte, eu me dou muito bem com fazenda e com ir para o campo. O professor Joanir, meu parceiro, é muito bom no computador mexendo nas coisas. Não que eu não saiba fazer isso, nem que ele não saiba ir para o campo, mas cada um usou o seu talento. E a gente fez uma dupla muito interessante. A gente formou, uma boa parte dos geneticistas brasileiros passaram pela gente de alguma forma. E a seriedade da CFM e o foco em selecionar animais adequados para frigorífico dentro de uma condição de criação de Brasil Central são o grande segredo da CFM. A CFM não, entre aspas, turbina os animais no processo de seleção. Então, quando eu estimo um valor genético disso, que é toda uma metodologia relativamente complicada, as análises demoram vários dias, em computadores de grande capacidade, é um negócio que não é simples não. Mas se eu avaliar esse animal na condição que os filhos dele vão nascer, eu estou entregando para o cliente que compra um touro o que é real. Quem turbina entrega um negócio que se o meio não for a mesma coisa não vai acontecer. Esse é um outro segredo da CFM. Agora, como são as etapas de trabalho dessa avaliação genética, professor? Muito boa pergunta. Você não
administra o que você não controla. Então, o primeiro passo é uma escrituração zootécnica perfeita. De quê? Da genealogia daquele animal. Dizem as más línguas que CEP não tem pedigree. Tem sim. O banco de pedigrees da CFM tem quase 700 mil animais. Depois uma escrituração zootécnica daquilo que é importante. O que é importante? Peso ao nascer. O Nelore não tem problema de peso ao nascer. Não tinha, agora tem. Começou a nascer grande demais e com novilhas mais jovens está dando problema, morrendo novilha e bezerro, tá? Então a gente controla isso desde sempre. Depois, qual é a próxima característica? Peso da desmama. Você está medindo a qualidade da vaca, você está medindo a sobrevivência do bezerro. Né? Depois o peso ao sobreano, não adianta ficar inventando um monte de peso mensal, isso é bobagem, tá? Nós vamos direto para o peso ao sobreano porque é o peso que se aproxima do abate. Então eu tenho que ter controle sobre as coisas que eu quero que os filhos dos meus animais tenham. Eu não estou vendendo um touro, nem sêmen, nem uma novilha. Eu estou vendendo a ideia dos filhos que eles vão produzir. Então, nós temos esses controles e uma série de outras características muito bem medidas na hora certa. Hoje em dia, se quer matar animais com 21, 22 meses, né? 0 dentes ou 2 dentes, né? Dente de leite ou 2 dentes, dente de leite é mais cedo um pouco, com 21 arrobas. Então eu quero medir antes disso para saber quem é que tem potencial para chegar lá. Não adianta eu medir isso aos 30 meses. Né? Aí as características de carcaça, de ultrassonografia, de precocidade, de longevidade da vaca, a gente mede 17 características no CFM. Mas só usa 4, que agora são 6, que a gente partiu 2 das características em 2, para ser muito mais representativo. Quer dizer, CFM tem foco. É muito comum você ver nos outros programas 15, 30 características. Quem mede 30 não mede nenhuma delas direito. E quem não tem foco é que nem fotografia, né? Se você está focando aqui, você está vendo detalhes, né? Se você bota essa câmera 10 metros depois, você não vê muito detalhe. Então, acho que o segredo da seleção é o foco. Foco naquilo que importa, foco naquilo que paga as contas. De quem? Do criador, que é o cliente. Muito bom. Agora, como professor da USP, como é que você avalia a pecuária brasileira hoje? Eu estou no negócio de pecuária há 28 anos. Eu era de suinocultura antes, que é um negócio muito mais rápido, muito mais intenso e que mudou assim, que eu fiquei até tonto outro dia quando eu soube como é que está. Mudou como? Para melhor? Para melhor, assim, virou uma indústria fortíssima, tipo frango, um negócio assim, numa velocidade maluca. Né? E a pecuária brasileira, são várias pecuárias, né? O Brasil é um mundo, não é nenhum continente, é um mundo com vários terrenos, várias fertilidades de solo, vários capins, várias qualidades de mão de obra, várias e muito diferentes condições de logística. Isso aqui é um mundo, né? E, como é um mundo, tem um monte de critérios. Então, a pecuária brasileira tem mais ou menos uma linha divisória de mais ou menos uns 10 anos atrás. O que passou de 2010 para trás, para mim já não está valendo muita coisa. Porque mudou demais. Porque a agricultura cresceu muito, invadiu os terrenos de pecuária. Essa história de bem-estar animal virou uma coisa importante. A nutrição evoluiu um absurdo e hoje as empresas de nutrição estão no país inteiro. A genômica chegou. Aconteceu, o mundo mudou. A cota China quer abater animais no máximo com 30 meses, isso mudou a cabeça do Brasil, isso só tem 2 anos. Tá? Então mudou tanto a pecuária que ou o pecuarista se atualiza e passa a agir como empresário, ou ele está fora do negócio. E eu conto bem uma história. O melhor empresário que existe é o padeiro. Ele pode ser analfabeto. Usar uma caneta atrás da orelha para saber fazer conta de cabeça, tá? Mas ele sabe que ele tem que fazer o pão na qualidade certa, na temperatura certa, na hora certa, e não pode sobrar não, que senão ele não tem para o que fazer com aquilo.
Esse é o empresário melhor. E você não vê padaria quebrando. É verdade. Tá? Então, o pecuarista tem que usar esses conceitos. E pecuarista tem um problema, dizem que eu sou um chutador de balde, eu não posso ver coisa errada que eu chuto balde, o que é verdade. Pecuarista tem fertilidade auditiva, ele emprenha pelo ouvido. Ele ouve falar uma coisa, passa a acreditar que aquilo é verdade e faz aquilo. Daqui 2, 3 anos ele percebe que não era bem o resultado que ele estava esperando, ele muda de rumo. Só que ele trabalha num negócio que o prazo de maturação é de 3 a 8 anos. Se ele muda de rumo e ele tem que segurar a novilha novinha de reposição, o erro dele de 3 anos atrás perpetuou por mais de 10 anos. Então a pecuária é um negócio muito complicado de mexer. Erros de hoje vão ser refletidos daqui 3 anos, quando essas fêmeas começarem a não parir, e vão durar 10 anos, porque essas fêmeas vão ficar em casa. E se ele muda de rumo toda hora, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, um dos problemas da pecuária brasileira é foco. E isso mudou muito. Né? Vocês estão mais aqui em São Paulo, mas os seus repórteres andam por aí direto. A pecuária de hoje é completamente diferente da pecuária de 10 anos atrás. Mudou rapidamente. Muito rápido. A universidade tem alguma coisa a ver com isso? Pouco. Pouco, devia ter mais. Tecnologia, talvez tenha. É, mas a universidade, os institutos de pesquisa são mais lentos um pouco na divulgação das coisas. Não fazem chegar isso na mão do pecuarista. Sim. Nesse ponto, a gente, por causa da CFM, a gente conseguiu ter uma penetração maior. Né? Por causa da CFM, eu já dei aí, sei lá, umas 300 palestras por aí, porque se o que eu faço não chega no criador, não chega no cliente. Certeza. Né? Agora, professor, em relação ao melhoramento genético, o que falta? Maior conhecimento do pecuarista. Quando o pecuarista recebe um catálogo cheio de número, cheio de características, ele tem que saber o que ele quer daquele catálogo, entender aquilo, ele não é obrigado a saber. Se ele não souber, ele tem que chamar alguém que sabe para ajudar. E hoje existem veterinários, zootecnistas agrônomos, de monte que sabe isso. O pecuarista tem que entender que o vizinho dele não é o concorrente dele, é o companheiro dele. Na medida em que os pecuaristas começam a se conversar mais, dias de campo são uma bela maneira de fazer isso, eles começam a cooperar, porque os problemas deles são iguais. E aí eles começam a entender com maior clareza e começam a entender o processo que os bem-sucedidos fazem. Eu tenho vários amigos, clientes que me chamam, olha, essa fazenda aqui está indo bem, essa aqui não está, o que está acontecendo? Eu vou lá para dar um diagnóstico, faço um relatório desse tamanho, e o cara fala, rapaz, bem que eu estava precisando escutar isso, e é verdade, você tem razão. Isso é importante, ou seja, o técnico existe para identificar coisas e propor soluções. Muito agradecida pela sua presença aqui, todos nós estamos orgulhosos disso, uma honra, viu? A honra muito é toda obrigada. Minha. E eu me coloco à disposição, como sempre tive, do Daniel, de todo o pessoal aqui, para conversar o que vocês quiserem. Esse negócio de internet hoje facilita muito a vida, né? A gente consegue ter matérias até de qualidade bastante razoável e numa velocidade muito maior, porque a gente precisa se comunicar melhor. Eu conversei aqui com José Bento Sterman Ferraz.